Olá pessoal, dando continuidade ao estudo das plantas, nós vamos estudar então os grupos de plantas que existem no nosso planeta e como eles evoluíram. Bom, e aí a gente vai ter inicialmente esse mapa conceitual, vamos dizer assim, essa forma de organização esquemática, para a gente lembrar algumas coisas e conhecer outras, enfim, que a gente ainda não viu. Então as plantas podem ser classificadas em avasculares e vasculares. Bom, as avasculares são plantas que não têm tecidos condutores de seiva. Isso é até estranho, porque a gente viu que dos tecidos que existem, um deles é condutores de seiva, ou seja, por onde passa água e sais minerais e os produtos da fotossíntese, como o açúcar que é produzido a partir do sol. No entanto, existem plantas que não têm esses tecidos ainda, tá? E esse grupo que se encaixa, então, é chamado de briófita. Essas plantas, elas atingem poucos centímetros de altura e são encontradas em locais úmidos e sombreados, então com pouca luz solar. Exemplos dessas plantas, o mais comum são os musgos, provavelmente vocês já devem ter visto em algum local, até mesmo na cidade, sob rochas, paredes, enfim, locais em que a água fica por um tempo armazenada, naquele período de chuvas, e essa planta consegue sobreviver. Também tem chamadas hepáticas e os antóceros, que são mais comuns em ambientes de floresta. Bom, e agora do grupo das vasculares, ou seja, aquelas que possuem tecidos condutores de seiva, esse grupinho se subdivide nas plantas sem sementes e as com sementes. As sem sementes são as chamadas pteridófitas, e essas plantas elas vivem em ambientes também úmidos e sombreados, E aí o exemplo mais comum são as samambaias, que tem pessoas que gostam de ter em casa, enfim, E também tem as avencas, licopódios e cavalinhas. Cavalinhas também é uma planta até um pouco conhecida, porque tem pessoas que usam para fazer chás, para diversas situações de medicina, para tratar algumas doenças no corpo. Bom, agora das plantas com sementes, vai ter uma subdivisão em plantas sem frutos e plantas com frutos. Plantas sem frutos, nós temos o grupo das gimnospermas. Esse grupo ocorre em locais com altitude elevada, no caso do Brasil, nas regiões sul e sudeste, mas pode ocorrer em outros países também. Bom, exemplos desse grupo. Esse grupo já é um pouco mais conhecido, Nós temos as araucárias, que são aquelas plantas que produzem os pinhões, provavelmente já viram na festa junina, enfim, a gente tem costume de comer no inverno, bastante proteína naquela semente. Tem os pinheiros, vários tipos de pinheiros, e a sequoia. Já o grupo das plantas com sementes que possuem frutos é chamado de angiospermas. Elas ocorrem em diversos ambientes, tu vai ver pelos exemplos: gramas, arbustos, árvores e palmeiras. A gente encontra isso em vários ambientes, em vários países, em várias altitudes, Até não coloquei aqui em específico, mas podemos pensar nas plantas aquáticas também. Bom, no caso das briófitas, para a gente entender um pouquinho mais como é que é essa planta, O nome dela se deu a partir das duas palavras em grego, brion, musgo, e phyton, planta. Elas, como a gente falou, são plantas pequenas, poucos centímetros de altura, até por não ter vasos condutores de seiva, a gente vai ver um pouquinho mais, ela não conseguiria transportar muito esses nutrientes, se fosse uma planta maior. Então, seu tamanho reduzido deve-se à ausência, dos vasos condutores de seiva. Então, a gente vai ver que ela vai ocorrer bastante em locais próximos de cachoeiras, de rios. Se for na cidade, em cima de algumas rochas, muros, telhados, paredes, calçadas, daí vai depender se vai ter um acúmulo de água nesse ambiente para ela permanecer, pelo menos numa época do ano. Bom, essa planta aqui a gente vai ver aqui em detalhe, num esquema, as suas estruturas. Então a gente vai ver que as raízes são chamadas, na verdade, rizóides, são raízes bem simplesinhas, poucas células que formam essa estrutura, então é o nome rizóide, que vai absorver água e sais minerais, enviando lá para o cauloide, essa região aqui que seria como se fosse o caule, vai transportar isso, só que de célula para célula, não tem um vaso condutor, até chegar no filóide, que é
essa região aqui, onde nós vamos encontrar como se fosse folhas, né, que vão fazer a fotossíntese. E essa parte superior aqui tem a ver com a reprodução, né, uma cápsula que produz esporos. Esses esporos eles têm que ser liberados em ambiente com bastante água para chegar até um outro indivíduo, né, e haver a reprodução. Bom, as pteridófitas, né, o seu nome também vem do grego pteridon, que significa feto, e phyton, planta. Por que isso? Quando as folhas estão para brotar, elas são totalmente enroladinhas, como se fosse, lembrando um feto humano, né, gente? Lá dentro do ventre da nossa mãe, quando estivemos, né? Então, esse nome se deveu a isso. Quando essa folha está madura, ela vai se desenrolar abrindo, né? Então, nós vamos ter, no caso das samambaias, dos xaxins, né? Essa outro tipo de pteridófita aqui. Em determinada época do ano, pode ser encontrado na parte de baixo da folha, né, esses pontos alaranjados, são chamados de esporângios. Essas estruturas, elas carregam os esporos. São pequenos pontinhos, como se fosse um pozinho, que precisa da água, né, para chegar até outro indivíduo e haver reprodução. Bom, gimnospermas. Então, esse grupo aí, o nome veio também do grego, gimnos, nu, esperma, semente. Então, uma semente nua, né, ou seja, não tem um fruto em volta para proteger essa semente. São plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. Então, nós temos aqui os exemplos da araucária, com suas sementes, aqui os chamados pinhões. Aqui pinheiros, né, pinos, do gênero pinos. Pinhas, então, aqui teriam várias sementinhas também anexadas nessa pinha, assim como isso aqui é uma pinha, né, com vários pinhões. E aqui as sequoias, essas plantas já vão ser encontradas, né, nos Estados Unidos. Então, são inclusive a maior árvore, né, a maior espécie vegetal, o maior ser vivo que existe. A princípio seria esse em relação ao fungo, né, mas podemos confirmar depois. E as angiospermas, então a palavra angiosperma vem do grego angios, que significa bolsa, e esperma, semente. Então, uma semente que é carregada numa bolsa, no caso, o fruto. Ocorrem, né, esse grupo é o mais variado que existe no nosso planeta atualmente. É uma relação bastante estreita com animais para sua dispersão, né, já que os animais vão se alimentar dos seus frutos. Aqui nós temos exemplos: tomates, trigo, butiá, que é um tipo de palmeira, né? E aqui um pé de laranja. Bom, e sobre a evolução desse grupo, né? A partir de estudos, diversas pesquisas, pelas características em comum que esses grupos apresentam, se originariam de uma alga verde, né? Que é um ser mais simples, né? Não vai possuir tronco, nem vasos condutores, só um monte de células, né? Com bastante clorofila para fazer fotossíntese. E também é um ser vivo de ambiente aquático. Então a gente vai ver que depois que houve modificações nessa planta, né, com o tempo, surgiu então as briófitas, são plantas mais simples que dependem bastante da água. Depois vai surgir os vasos condutores e surgem as pteridófitas, mas ainda dependem bastante de água. Claro que não totalmente, todas essas são grupos de plantas terrestres, certo? Bom, depois vai surgir as sementes e aí as plantas também apresentam crescimento lateral, então elas vão poder ter tamanhos maiores. Aí surge o grupo das gimnospermas. E mais adiante, com a evolução, modificação dessas plantas, vai surgir as flores e frutos, né? Surge no grupo das angiospermas. Bom, então no ambiente terrestre, as plantas retiram água principalmente do solo, através das estruturas, seja rizóides nas briófitas ou raízes nas demais plantas, né? As briófitas são avasculares, sem tecidos condutores de seiva, como a gente viu. Então, nesse caso, a condução de água e sais minerais das suas raízes, que na verdade são chamadas de rizóides, ocorre a partir da difusão, ou seja, de célula para célula. O
que vai ser enviada essa água e sais minerais. Então, é um processo bastante lento. Por isso a planta é pequena, né, para poder chegar a absorver essa água e sais minerais. Bom, o transporte de seiva por difusão é lento e só é viável em plantas de pequeno porte. No processo evolutivo dos grupos de plantas, o surgimento dos tecidos condutores permitiu o transporte de água e nutrientes mais eficiente. Logo, as plantas vasculares elas podem vir a atingir tamanhos maiores. Então, aqui um esquema da água e sais minerais fluindo mais rapidamente, né, pelo caule. E aqui pelas folhas, no caso, a partir da fotossíntese, o açúcar vai voltar para alimentar essa planta. Né? E as raízes vão encaminhar água e sais minerais para fazer essa fotossíntese também, colaborar além do sol. Né? Então, essas plantas já têm um tamanho bem maior em relação a poucos centímetros das briófitas. Bom, o grupo das briófitas e pteridófitas necessitam de água para a reprodução, que as torna dependentes de ambientes úmidos. Então, a gente não vai encontrar, dificilmente vai encontrar elas nos meios urbanos. Isso diminui, então, a frequência desses indivíduos e a sua diversidade, já que o ser humano tem modificado bastante o meio natural. Já as gimnospermas e angiospermas apresentam estruturas reprodutivas que as tornam independentes da água para a reprodução. Então, mais facilmente elas vão estar associadas, né, enfim, vão poder sobreviver nos ambientes em que o ser humano ocupa e que modificou bastante. As gimnospermas e as angiospermas, elas têm sementes que envolvem o embrião, protegendo e evitando perda de água. Então, esse embrião pode ficar por um pouco mais de tempo no ambiente, até que encontre condições associadas, né, favoráveis no solo, com umidade, né, para vir a brotar e dar origem à planta. Nas angiospermas, a flor está associada a aspectos reprodutivos e o fruto protege a semente, facilitando também a sua dispersão. Então, aqui nós temos o exemplo da angiosperma numa flor, né? Essa parte aqui, mais basal da flor, chamada ovário, ela vai, depois da polinização, ela vai dar origem a um fruto, no caso aqui a maçã, e esse fruto vai proteger essa semente, né? E vai ajudar na dispersão no seguinte: um animal vem a comer essa fruta e ele vai, depois as sementes vão ser liberadas a partir do seu sistema digestório, né? Passa pelo processo do sistema digestório, vai ser eliminado em um ambiente um pouco mais adiante. Então, essa planta pode vir a existir no outro ambiente, né? Caso mais distante, essa planta tem sucesso, né, de reprodução. Então, aqui, para falar, né, a questão do surgimento desses grupos, né, no chamado cladograma, então, que vai explicando cada uma delas, o surgimento, né. Então, a gente vai ver que estão as briófitas, um exemplo antócero, né, um outro tipo de briófita, surgindo então, né, há cerca de 470 milhões de anos, a partir daquela alga verde, né, que foi modificada, enfim. Depois vem as pteridófitas, 425 milhões de anos, um pouco só mais nova, né, e aí, com o surgimento da vascularização, né, dos vasos condutores de seiva. Mais adiante, surgindo as gimnospermas, há 305 milhões de anos. E aí, as angiospermas, que é o grupo mais recente que surgiu de plantas, né, 140 milhões de anos. Bom, pessoal, então a atividade dessa semana, daquilo que a gente conversou, aqui nós temos exemplos de cada grupo, né, dos musgos, samambaias, pinheiros e tomateiros. Então, musgos das briófitas, samambaias, pteridófitas, pinheiros, gimnospermas e tomateiros, angiospermas. Quais características permitem reunir esses tipos de plantas bastante diferentes nesse grupo, né, chamado de plantas? Então, o que essas plantas têm em comum para dizer que são plantas? Tá? Quais características que elas têm em comum? Vocês podem pensar desde a primeira aula lá com relação à sua célula, quais estruturas que vão ter em todas elas, né? A questão dos tecidos, tá? E também como que se alimenta essas plantas, como que ela produz o seu próprio alimento, né? Quais condições do ambiente que ela necessita, como é que é o processo que elas fazem para se alimentar. Então, a
partir da listagem dessas características, a gente vai conseguir ver que todas elas realmente são plantas. Não é só porque alguém disse, mas porque a gente viu e estudou. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.